já tenham me ouvido falar a respeito de biorremediação. Porém, cada disciplina em que eu abordo, a temática tem um enfoque um pouquinho diferente, então nós vamos hoje falar com esse foco principal voltado à biorremediação de solos. Eu queria já, então, de antemão, agradecer pelo convite, por estar mais um ano colaborando com vocês na Semana Acadêmica, o que para mim é bem valioso, já que um dia eu estive na posição de ouvinte, de estudante, que também participou das Semanas Acadêmicas, e é um prazer muito grande poder estar retornando e agora, mostrando para vocês e compartilhando um pouco que eu também trago aí de carga de aprendizado. Então, eu fico muito feliz com o convite e agradeço vocês por me permitirem estar compartilhando essa manhã com vocês. Então, de uma maneira bem didática, eu quero que vocês aproveitem o momento, Eu tentei deixar o mais simplificado possível, trazer bastante foto do que acontece nos processos, e tentar deixar, assim, o mais didático possível, mas à medida que eu for falando, vocês podem ir mandando qualquer pergunta que vocês tenham no chat e eu vou tentando acompanhar também, Eu estou conseguindo olhar o chat aqui e aí eu vou respondendo à medida que vocês forem se sentindo interessados. Então, aproveitem esse momento realmente para tirar dúvidas, o máximo que eu puder colaborar com vocês sobre a temática, eu vou ficar bem feliz em compartilhar. Então, o tema que vocês solicitaram para que eu falasse na palestra de hoje é biorremediação de solos. E eu fico muito feliz em poder abordar essa temática, já que é um dos itens que eu, como engenheira ambiental, sou, assim, daquelas que defende, que levanta a bandeira, por ser uma técnica bastante de baixo impacto, Então, ela vai nos ajudar, nos auxiliar aí nos processos de recuperação de áreas degradadas. Então, eu vou começar falando exatamente, por esse processo de remediação ambiental, que é um dos tópicos que eu abordo em algumas disciplinas mais lá para o final da graduação, especialmente na disciplina de proteção e recuperação ambiental. Então, antes de eu falar exatamente da biorremediação, eu acho bem importante contextualizar vocês, porque eu não sei em que níveis, em que fases vocês estão, e qual é o grau de conhecimento sobre o tema de biorremediação. Então, sempre que eu falo em remediar alguma coisa, eu costumo dizer que a gente está falando em dar um remédio. Significa que tem algo químico envolvido nesse processo. Então, a remediação ambiental, de uma maneira geral, é um processo que vai ter que acontecer em uma área que passou por um processo de degradação, aonde a gente inseriu aí algum contaminante em algum nível, que vai gerar contaminação ou poluição. E aí a gente tem, então, esse contaminante desse ambiente que não está ali de uma maneira natural, e nós precisamos fazer alguma coisa para ajudar aquela área que passou por essa degradação a sair desse estado degradado para um estado não degradado, Voltar a uma situação recomendada para que o ecossistema tente retornar ao equilíbrio. Quando a gente precisa intervir nessa região que sofreu um processo de degradação, significa que ela já não tem mais resiliência. O que significa resiliência? Resiliência é a capacidade que naturalmente nós temos, e o ambiente também tem, de retornar a uma situação anterior, mesmo tendo passado por um processo aí onde aconteceu algum grande impacto. Então, apesar de um grande impacto, quando o ambiente é resiliente, ele consegue sozinho voltar à condição de não degradação. Se nós passamos por uma degradação muito elevada, significa que ele não tem mais resiliência, ou seja, sozinho ele não consegue mais retornar para uma situação não degradada. E é aí que a gente vai ter que intervir. Então, a remediação ambiental é um dos ramos que nós temos dentro do processo de recuperação ambiental e que vai, então, ter uma característica de tentar corrigir esse contaminante que está naquele ambiente. Então, dentro da remediação ambiental, a gente tem 3 grandes opções principais para fazer alguma coisa com aquele contaminante naquela região. A primeira possibilidade é tentar eliminar ele daquela região, ou ainda manter ele naquela região neutralizando ele, ou ainda tentar transformar ele num outro produto que seja menos prejudicial para aquele ambiente que ele está existindo.
Só para confirmar, vocês estão conseguindo acompanhar o slide quando eu passo eles? Por favor, só me dá um retorno, porque senão eu estou falando, vai que eu não estou demonstrando, tá? Tranquilo, professora. Então, a gente vai fazer esse processo, então, com esse contaminante que esteja no ambiente, para que a gente consiga, então, retornar ele a essa situação não degradada e nós vamos trabalhar esse contaminante. E nós temos várias metodologias para fazer com que essa região que está contaminada passe a voltar a ser uma região equilibrada, né, com um ecossistema equilibrado. E algumas dessas técnicas são mais invasivas para aquele ambiente, algumas são menos invasivas para aquele ambiente. Então, elas vão causar uma perturbação também por estarem acontecendo naquele ambiente como um todo. Então, a gente vai empregar métodos de tratamento aqui, e normalmente, né, os mais predominantes são relacionados a processos químicos e biológicos. Eu vou dar uma diferenciadinha com vocês, então, nas estratégias de remediação que nós temos. Então, as estratégias, como eu comentei, na primeira questão é o que fazer, o que eu quero daquele contaminante, o que eu quero como produto final daquele contaminante. Então, a primeira hipótese é eu querer eliminar ou transformar ele em algum outro produto. E aí vai ser bem comum vocês lerem em referências bibliográficas, por exemplo, alguns livros, ou PDFs, ou artigos científicos. É bem comum a gente ler o termo de destruir o contaminante. Então, sempre que eu falar em destruir, eu quero lembrar vocês de que a gente não consegue fazer com que ele desapareça. Mas eu consigo fazer com que a toxicidade daquele contaminante seja destruída. Então, eu passo ele para uma outra transformação, eu passo para uma outra conformação que naquele ambiente não vai ser considerada tóxica. Então, a gente vai tentar destruir ou modificar a estrutura química daquele contaminante que foi lançado ou que foi acidentalmente colocado naquele ambiente. Então, a gente está falando em alterar a estrutura química dele. A segunda maneira, então, na verdade, a terceira, né, que é eliminar e transformar. Então, a terceira maneira é neutralizar, ou seja, não tenho condições de colocar ele num formato que vai ser destrutivo, ou seja, que eu vou colocar ele numa questão totalmente inerte, mas eu posso neutralizar. Eu posso deixar ele isolado ou imóvel dentro daquela região onde ele foi derramado, onde ele foi lançado. Então, ele pode ficar estável, ele pode ficar solidificado ou pode ficar imobilizado aqui, fazendo com que ele não reaja e não seja mais impactante ainda para aquela região onde ele foi lançado. E a última opção que eu tenho, né, que é uma opção extra aí, é fazer a extração. Remover completamente aquele contaminante do ambiente. Então, eu vou tirar ele daquele ambiente onde ele foi derramado, onde ele foi inserido, e vou levar ele para outra região. Então, a gente vai aproveitar as características daquele contaminante em específico. Eu preciso conhecer o que é o contaminante que foi lançado ali para que eu consiga aproveitar as características que ele já tem para facilitar esse processo de extração desse contaminante. Senão, vai ser custoso, demorado e muitas vezes não vai dar o resultado que seria desejado. Então, se ele é volátil, a gente vai aproveitar que ele seja volátil. Se ele é solúvel, a gente vai aproveitar essa característica dele e vai trabalhar focado, então, nessas características do composto que está naquele ambiente ali. Daí eu vou para a segunda fase, né, de estratégias aí de classificar essas tecnologias. Então, eu já sei que contaminante eu tenho e o que eu quero como produto final dele. Agora, me resta saber se, para chegar a esse produto final, eu vou poder fazer a técnica naquele local mesmo ou se eu vou precisar pegar ele e levar para outro lugar para tratar. Então, pode ser um tratamento in situ, né, quando a gente vai fazer aquilo naquele próprio lugar. Então, a gente não tem necessidade de escavar ou de remover ou de revolver aquele solo que está naquela região. Então, eu vou fazer no mesmo local onde foi contaminado. Ou pode ser ex situ, quando de fato eu vou ter que escavar, dragar, né, fazer a remoção ou revolver aquele local ali para pegar esse contaminante e levar para fazer um tratamento. Aí, dentro desse item de fazer um tratamento ex situ,
significa fora daquele lugar, a gente tem uma outra denominação. Dentro da categoria sítio, eu posso fazer isso on-site ou off-site. On-site significa que eu vou precisar remover, vou precisar escavar alguma coisa, mas eu vou levar para a superfície e a minha casa de tratamento vai estar ali em cima, naquela própria região onde a contaminação aconteceu. Então, eu vou ter que mexer, mas vai ser ali naquele local mesmo. Então, a minha casa de tratamento está próxima ou no próprio local da contaminação, só que eu preciso fazer algum tipo de revolvimento ali ou de remoção. E isso significa ser on-site. E quando eu faço isso off-site, significa que a minha casa de tratamento não vai estar ali, ela vai estar num laboratório distante, numa universidade, numa outra área, para onde eu vou ter que precisar, então, de alguma coisa para levar, transportar esse meu solo que está contaminado para esse local para fazer off-site, ou seja, fora do local de contaminação. Qualquer dúvida, por favor, vão mandando aí. E aí, essa remediação, então, vai ter esses 3 enquadramentos principais, tá? Que eu também costumo abordar bastante nas disciplinas e que quem já foi meu aluno deve saber bem de qual delas eu sou a mais fã aqui. Então, a primeira característica do tratamento é poder ser um tratamento biológico, ou seja, o tratamento biológico é aquele que vai usar de uma maneira mais natural possível, menos impactante para aquele ambiente. Então, a gente vai usar micro-organismos, vai usar plantas, vai usar fungos, vai usar bactérias para fazer essa degradação ou essa transformação ou essa remoção daquele contaminante daquele ambiente para colocar ele numa condição menos perigosa de alguma maneira. Então, levando ele para outro local ou então transformando ele. A segunda possibilidade que nós temos é fazer o tratamento físico-químico, que provavelmente, né, hoje ainda seja o agrupamento de tecnologias que a gente mais utiliza ainda em larga escala. Porque eles têm uma característica de ter uma facilidade, uma rapidez, né, uma funcionalidade muito boa. Então, os tratamentos físico-químicos, eles dão um bom resultado, dão resultado em prazos ideais, né, assim, curtos, né, relacionados a comparativos com outras técnicas, e são um preço mais ou menos intermediário. Então, os físico-químicos são hoje os que a gente mais usa, e são aquelas técnicas que vão, então, se aproveitar daquelas propriedades físicas ou químicas daqueles contaminantes naquele ambiente para conseguir fazer a transformação ou a destruição desses compostos. E temos um terceiro enquadramento de tratamentos, que são os tratamentos térmicos, onde a gente vai usar o calor para aumentar ou potencializar aquela característica daquele contaminante. Então, a gente vai aumentar a volatilização, ou então vai queimar aquele contaminante, ou vai fazer ele decompor, ou vai fazer uma fusão, uma imobilização daqueles contaminantes no solo. Então, esses são os 3 agrupamentos principais, e que eu comentei com vocês, né? Para quem já me conhece um pouquinho mais, sabe que o meu grupo estrelinha é o grupo de tratamento biológico. Então, tratamentos biológicos, por que eu sou sempre mais favorável, sempre levantando a bandeira deles? Porque eles são menos invasivos, eles são menos impactantes, porque a região que já está degradada, que já está contaminada, ela já tem um alto impacto ali envolvido, né? E quando a gente emprega algumas tecnologias, a gente pode perturbar ainda mais aquele ambiente. Então, ou ainda gerar coprodutos que a gente vai ter que destinar também e achar uma nova funcionalidade. Nos tratamentos biológicos, isso acontece de uma maneira mais equilibrada com aquele ecossistema. Então, a gente dificilmente precisa se envolver muito com o pós-tratamento. E isso também acontece de uma maneira mais equilibrada ali. Então, eu sempre que possível sugiro a gente focar nos tratamentos biológicos aí que vão tentar agrupar esse número de características relacionadas ao próprio ecossistema onde aquela contaminação, aquela perturbação aconteceu. Então, é o meu grupo estrelinha aí. Para quem já me conhece sabe que eu sou sempre defensora dos tratamentos biológicos. E tendo falado tudo isso aí, que era contextualizando essa questão de área degradada que precisa ser remediada, precisa receber um remédio, né, algo relacionado a essa composição química,
Agora a gente pode falar de fato da biorremediação. Então, a biorremediação é uma dessas técnicas que está no meu agrupamento estrelinha ali, que são as técnicas biológicas, aonde a gente vai, então, falando sobre essa técnica, né, a gente vai fazer essa transformação ou essa destruição, lembrando que a gente não desaparece com ele, mas a gente tira totalmente essa toxicidade dele, desses contaminantes aqui, por uma decomposição biológica que vai ser feita a partir de micro-organismos dentro daquele ambiente natural. Então, são micro-organismos que naturalmente acontecem no ambiente, a gente só aproveita esses micro-organismos para fazer esse tratamento. Então, que tipos de micro-organismos podem ser utilizados para fazer essa decomposição, essa degradação? Pode ser usado bactéria, pode ser usado fungos, podem ser usados protozoários e podem ser usados outros micro-organismos aí que tenham capacidade de fazer a degradação desses componentes aí indesejados no ambiente natural. Então, a gente vai usar eles, né, usar as bactérias, os fungos e os protozoários para despoluir ou descontaminar essas áreas. E esses tratamentos de biorremediação, eles servem tanto para tratamentos que aconteçam na água, quanto biorremediação no solo. Então, tanto para água quanto para solo, a gente tem técnicas e tem micro-organismos que vão auxiliar. Eu sei que a palestra é focada em biorremediação de solo, mas eu coloquei também um exemplo sobre biorremediação na água para vocês terem um pouquinho dessa ideia de que a gente pode empregar nos dois aspectos e que ambos vão ter bons resultados relacionados a esse tratamento. Então, ele é um processo que vai acontecer via micro-organismos, então a gente precisa dos micro-organismos para fazer essa redução, essa remoção ou essa remediação dessa área ali que foi contaminada. E assim, né, a partir do uso desses micro-organismos, a gente vai conseguir reestabelecer esse equilíbrio original do ecossistema. Normalmente, esse processo de biorremediação, então, ele é um processo bem vantajoso quando a gente compara ele com a remediação química. Normalmente, porque envolvem custos menores, então é um processo mais barato, e que normalmente, quase 100% das vezes, não deixa um resíduo, não tem um coproduto que precisa ser tratado. Mas eu vou dar um exemplo depois para vocês ali do que pode acontecer. Então, em geral, quando a gente compara com tratamentos físico-químicos, a biorremediação ela é bem mais vantajosa, restabelece esse equilíbrio de uma maneira mais facilitada e é mais barato quando comparado com todos os outros processos aí que a gente tem de remediação. Normalmente, então, a técnica ela vai conseguir ser aplicada quando a gente tem compostos tóxicos inseridos em um ambiente, então eles têm uma toxicidade e nós precisamos fazer essa conversão ou estabilização desses componentes naquele ambiente, porque se não for feito nenhum processo, nós vamos interferir drasticamente naquele ecossistema e nas funções ecossistêmicas daquela região como um todo. Então, a gente aplica para compostos tóxicos e também para compostos persistentes. O que significam compostos persistentes? Então, por exemplo, um petróleo, um metal pesado, um poluente orgânico, que dificilmente vai sair dali se a gente não interferir. Então, não tem resiliência naquele ambiente para que a gente remova eles naturalmente ou lentamente. Não, nós temos uma persistência desses tipos de elementos aqui. Então, a biorremediação é muito bem empregada, especialmente para esses três tipos de elementos aqui: petróleo, metais pesados e poluentes orgânicos. Então, aonde que nós encontramos esse tipo de material aqui, né? E como que eles podem parar no ambiente? Então, eles podem vir a partir do uso dos agrotóxicos, eles vão estar também relacionados ali. Os próprios derivados de petróleo, sacos plásticos ou combustível que pingue ou que vaze dos tanques de contenção ou que por algum transporte, um vazamento do caminhão que está transportando na carga, ele também acabe derramando, o que é bastante comum quando acontecem acidentes com caminhões. Então, eu sempre abordo em várias disciplinas, tá? Que é a questão do transporte, da necessidade de
sinalização com as placas nas quatro laterais dos caminhões, porque podem acontecer acidentes com vazamentos e nós precisamos, a partir das placas de identificação, que são um número, que é chamado de código OMO, a gente consegue identificar, então, qual foi o componente que vazou daquele caminhão, sem que a gente precise alguém para nos falar isso. Porque envolvendo acidente, nem sempre a gente tem alguém que consiga dizer no momento ali o que é. Então, olhando a placa, a gente consegue identificar. E aí, é bastante comum, tá, acontecer acidentes com caminhões em trânsito aí, que estejam transportando combustíveis e derivados de petróleo, e aí o derramamento acontece, então, nessas regiões de sol. Ainda podem liberar esse tipo de material, as pilhas, baterias, detergentes e outros que entrem em contato com essa água ou com esse sol. Então, de uma maneira geral, esses compostos orgânicos, eles têm uma origem natural e eles vão normalmente ser degradados por micro-organismos que já faz muito tempo, micro-organismos que há muito tempo já vem modificando o seu metabolismo ou adequando o seu metabolismo para conseguir evoluir e metabolizar aquele composto orgânico como uma fonte de energia para ele. Então, para o micro-organismo, se ele é adaptado àquele tipo de composto orgânico, não haverá um prejuízo. Ele vai metabolizar como se fosse alimento para ele e vai produzir, né, vai excretar do organismo dele um produto final que, para nós, é bem mais benéfico para aquele ambiente do que se a gente não intervisse naquela região. Então, quando eu coloco aqui que há milênios esses micro-organismos vêm evoluindo, significa que a gente tem um processo de seleção natural. Então, nós vamos aos poucos filtrando, né, fazendo com que os organismos mais fortes, mais resistentes, consigam se adaptar a essa condição de ambiente contaminado e somente os mais fortes vão resistindo. Então, o mais forte vai resistindo de uma sequência de evolução para outra e eles vão conseguindo fazer a metabolização, então, desses contaminantes do ambiente. Então, possivelmente, os organismos prévios, né, aqueles iniciais do ambiente, eles nem todos conseguiram, ou uma grande parte deles não conseguiram fazer degradação. Então, eles começaram, os que sobreviveram começaram a cruzar entre si e começaram, né, a gente tem um processo evolutivo aí de conseguir fazer essa evolução de metabolismo até que hoje eles consigam fazer essa completa degradação usando esses compostos orgânicos como fonte de energia para o organismo deles. Então, demora muito para um micro-organismo conseguir descobrir que aquele composto orgânico pode ser para ele uma fonte de energia. O problema é que nós temos uma grande taxa de contaminantes chamados contaminantes xenobióticos. Então, eu até coloquei aqui para a gente falar um pouquinho melhor sobre o que são esses contaminantes xenobióticos. Então, o xenobiótico é aquele contaminante que é estranho para o metabolismo. Ele rapidamente, o micro-organismo não vai conseguir detectar e não vai entender como metabolizar aquele composto que foi lançado, que foi produzido agora. Então, foram feitos aonde, né? Foram produzidos na indústria ou ainda pode, né, naturalmente também ser feito um novo composto na natureza, o que é mais raro, mas normalmente ele é feito pela indústria. Então, os próprios agrotóxicos, que a gente vai aperfeiçoando as fórmulas, os próprios plásticos, os produtos de limpeza, os fármacos que a gente também elimina, né, excreta pelas nossas fezes e urina, isso também vai parar no ambiente e são para os micro-organismos o que a gente chama de xenobióticos. Então, é possível que eles não consigam degradar totalmente todos os tipos de compostos, porque a gente está gerando e está produzindo novos compostos a cada dia. Então, vai demorar para que tenha micro-organismos capazes de degradar totalmente todos os tipos de contaminantes que nós estamos produzindo atualmente no ambiente. Então, vai levar um bom tempo a gente até conseguir esses micro-organismos. Então, alguns xenobióticos, eles tendem a ser mais persistentes no ambiente ou ainda ter um grupo específico. Talvez já exista algum grupo específico de micro-organismos que consiga fazer essa degradação. Mas a gente não vai achar eles tão fáceis, talvez
não estão em número suficiente, né? E precisaremos acentuar essa população ali de micro-organismos para conseguir ter um bom resultado. Então, é possível que sim, que a gente tenha um micro-organismo, mas tenhamos que intervir um pouquinho mais para a técnica de biorremediação funcionar de uma maneira mais eficiente. Eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos, tá, de nomes de micro-organismos capazes de fazer a biorremediação no solo. E aí vocês vão ver que tem uma infinidade de trabalhos científicos. Eu coloquei aqui algumas referências para vocês de alguns trabalhos científicos que tratam a descoberta e se essa espécie em específico vai conseguir fazer a biorremediação do solo. Então, eles vão fazendo os estudos e vão fazendo a publicação. E é assim que a gente descobre que aquelas bactérias ou aqueles fungos ou aqueles protozoários têm capacidade de fazer a biorremediação. Eu coloquei como bactérias aqui uma lista um pouquinho maior, inclusive, porque normalmente a gente usa mais bactérias para fazer biorremediação do que outros tipos de micro-organismos. E as pseudomonas estão aí no topo da nossa lista. Eu deixo, né, ali a questão dos tipos de micro-organismos para serem estudadas caso a caso, porque alguns micro-organismos não são bons para degradar alguns tipos de contaminantes. Então, vai depender do tipo de contaminante, a escolha do micro-organismo que vai ser utilizado naquela biorremediação. E o que acontece, então, especialmente dentro desse processo de biorremediação? É um processo bem simples, na realidade, tá? É um processo simplificado, inclusive aqui é um esquema simplificado, aonde nós temos aqui um micro-organismo, um é o micro-organismo, o número 2 é o contaminante. Então, o micro-organismo ele vai encontrar as moléculas de contaminante, então, por exemplo, o petróleo ou algum outro composto orgânico. Ele sinaliza, né? Ele sinaliza que vai conseguir fazer a degradação, então ele vai englobar essa molécula de contaminante. Dentro do organismo dele, a segunda etapa é fazer a digestão desse contaminante, então ele vai converter esse composto, usando ele como energia para o seu metabolismo, o alimento para o organismo dele. E ele vai converter gerando aqui como produtos principais, não os únicos, mas os principais, gases inócuos, o que significa gerar aí taxas de CO2 e também taxas de H2O, de água, tá? Então, os dois produtos principais do processo de biorremediação são CO2 e água, tá? São os dois produtos mais importantes aí. É possível que alguns outros elementos sejam gerados, não é tão comum, tá? O normal é gerar CO2 e água. Então, ele gera no organismo dele e a última etapa é liberar isso para o ambiente. Então, o micro-organismo libera esse CO2 e essa água no próprio local onde ele está, no próprio local de tratamento. Se isso está acontecendo in situ, vai ser no próprio local do contaminante. Se está acontecendo in situ, no laboratório ou onde a casa de tratamento está instalada. Não tem um grau de dificuldade muito grande para a gente entender o processo de biorremediação. É isso mesmo, ele vai detectar, vai incorporar no organismo dele e vai gerar como produto CO2 e água. Para que o processo de biorremediação aconteça de uma maneira adequada nos solos, a gente tem dois agrupamentos muito importantes que precisam ser observados dentro da área que foi contaminada. O primeiro é o tipo e a quantidade dos micro-organismos de interesse que eu tenho que são capazes de degradar aquele contaminante, se eles estão na quantidade correta e se eles existem, né? Se temos aquele tipo de bactéria ou de fungo ou de protozoário que está realmente naquela região de interesse. Então, a primeira coisa é detectar se existem e se existem, quanto deles está ali. E a segunda condição, o segundo fator limitante, são as condições relacionadas ao local contaminado. Então, a região física e química, condições físicas e químicas do sítio contaminado, que significa a área contaminada. Então, o pH daquele solo, a umidade daquele solo, a temperatura que está chegando, a salinidade, o teor de oxigênio, a quantidade de nutrientes. E quanto a essa quantidade de nutrientes, temos algo muito, muito importante, tá? Que é a questão de
ter que ser adicionado nutriente naquela região se nós detectarmos que nós não temos nutrientes suficientes para alimentar e garantir a reprodução daqueles micro-organismos. Então, os três mais importantes são nitrogênio, fósforo e potássio. Eu tenho quase certeza que vocês já ouviram falar deles em algum outro momento, em alguma outra disciplina. Tá? Eles são extremamente limitantes, tanto é que, normalmente, eles são adicionados também na agricultura, porque o desenvolvimento do ecossistema ali da espécie de interesse normalmente está relacionado a isso. Então, se nós não temos nitrogênio, fósforo e potássio, eles são normalmente adicionados. Então, tem que ter um conhecimento quanto aos micro-organismos e quanto à localização, né, a região ali que foi contaminada, se ela tem condições de manter vida, manter micro-organismos vivos ali. Aí a gente vai falar um pouquinho de biorremediação intrínseca, que é aquela que acontece in situ, né, no próprio local. Então, a biorremediação intrínseca é um processo que naturalmente ela acontece, tá? Nós, mesmo que a gente não intervenha, não proporcione uma maior acentuação dessa biorremediação, ela naturalmente vai acontecer, porque é o micro-organismo fazendo aquela degradação. Isso acontece normalmente. Mas a gente pode melhorar artificialmente esses processos para acelerar o processo de descontaminação, de remediação daquela área acontecer. Porque às vezes a gente não tem muito tempo. Quanto mais tempo o contaminante fica no ambiente, mais chances nós temos de acabar tendo uma mortalidade de outras espécies naquela região, ou ainda de causar uma toxicidade, inclusive para a população, né? Para as comunidades de entorno que vão tomar aquela água ou vão se alimentar de algum tipo de matéria-prima que veio daquele solo ali que estava contaminado. Então, a gente pode adicionar nutrientes, pode adicionar oxigênio, adicionar gás carbônico, adicionar os próprios micro-organismos quando eles não estão em uma quantidade ideal para fazer o processo acontecer ali. Então, as 4 nomes principais que eu gostaria que vocês saíssem de hoje aqui lembrando deles são, o primeiro deles, a biorremediação passiva, ou também chamada de atenuação natural, que é simplesmente manter. A gente descobre se tem um micro-organismo lá e deixa o processo acontecer. Então, se está numa condição ok, se tem uma quantidade ok, a gente deixa a região agir, se não tem uma concentração tão elevada, não está tão danoso, deixa o processo acontecer. Né? A gente fica de uma forma passiva ou atenuando naturalmente, deixando o processo acontecer naturalmente. Porém, quando a gente está falando de contaminantes, né, envolvendo aí petróleos, hidrocarbonetos, que são compostos aí que a gente pode tratar com biorremediação, normalmente a gente não vai ter em quantidade suficiente ou nós precisamos potencializar aquilo ali acontecer porque a gente precisa fazer mais rápido. Então, nós vamos usar esses outros 3 processos. A bioestimulação, a bioaumentação ou o biofarm. Então, a bioestimulação nada mais é do que a biorremediação passiva. Ela já existe, nós já temos micro-organismos que fazem, mas eu preciso melhorar. Então, eu vou estimular os micro-organismos a conseguirem se adequar, se fortalecerem e se multiplicarem naquela região. Então, eu não coloco micro-organismos ali, mas nutrientes. Eu coloco os nutrientes naquela região. Eu adiciono os nutrientes. Eu estimulo os micro-organismos a se desenvolver. A segunda maneira que eu tenho de fazer é, não vai adiantar somente colocar os nutrientes, vai demorar muito. Então, eu vou bioaumentar. Bioaumentação é colocar mais micro-organismos naquela região para que tenha suficiente e acelere o processo de degradação. E a última técnica é o biofarm, que acontece, então, uma junção das técnicas, onde a gente coloca nutrientes, coloca o micro-organismo e também faz um processo de aeração, que é chamada de bioventilação. E aí, eu vou botar um parênteses, porque quando vocês procurarem para ver sobre o tema de biorremediação, a bioventilação é um item que pode vir dentro do tópico de biorremediação ou pode vir um pouquinho separado. O que é fazer bioventilação? Então, é aerar aquela área. A gente vai colocar oxigênio ou o próprio dióxido de carbono.
Porém, pode ser considerado um processo de dentro da biorremediação ou um outro processo, tá? Que ele vai proporcionar também com que os micro-organismos tenham uma qualidade melhor ali de ambiente melhorado para que eles consigam ficar mais fortes, mais resistentes naquela região ali. Então, a bioventilação, coloquei ela um pouquinho separada aqui, porque depende da referência com que a gente usa aqui, mas é um processo onde a gente vai gerar uma aeração. E o biofarm é, então, juntar bioestimulação, bioaumentação e bioventilação numa mesma região, normalmente porque aquela região está muito degradada e nós precisamos fazer com que aquilo melhore de uma maneira mais rápida. Eu vou comentar um pouquinho melhor sobre essas técnicas, porque são elas, então, que vão fazer o processo de biorremediação dos solos acontecer de verdade. Então, a bioestimulação, a gente vai adicionar os nutrientes que são limitantes para aquela região, para aquele local. Normalmente, nitrogênio e fósforo aqui vão ser os dois principais, então a gente vai introduzir eles naquele local para fazer com que a comunidade microbiana, ela se desenvolva, tá? E ela seja, o que eu quero desenvolver é aquela que seja capaz de degradar o contaminante. Então, a razão que é adicionada normalmente é de carbono, nitrogênio e fósforo é 100 de carbono para 10 de nitrogênio para 1 de fósforo nessa região. Então, essa é a proporção que na literatura a gente encontra para ser adicionada naquele local. Os nutrientes, eles podem ser aplicados adjacentes à pluma por poços de injeção. Então, a gente vai ter que fazer a perfuração de poços na região. A pluma de contaminação é aquele volume de contaminante, então, a gente denomina ela como pluma, é aquele volume de contaminante que está caminhando em direção aí, normalmente, de uma declividade maior para uma declividade menor. Então, a gente detecta aonde está a pluma, isso vai ter que ser um estudo preliminar, que vai ser feito, né, da onde que começou o vazamento ou onde começou aquele acidente, até onde que a gente já tem essa pluma, onde a gente já tem contaminante, para onde ela está caminhando. Detectado isso, eu vou fazer, então, a perfuração no poço de uma maneira adjacente, ou seja, antes da pluma chegar lá. Antes da pluma chegar lá, então, a pluma vai passar nesse ponto aqui. Eu detectei que ela está caminhando para cá, eu vou fazer a perfuração do poço e vou injetar esses nutrientes naquele solo ali. Os nutrientes vão fazer com que os micro-organismos se fortaleçam, se multipliquem, e quando a nossa pluma de contaminação chegar nessa região aí, onde a gente injetou os nutrientes, os micro-organismos já estão prontos para receber essa pluma, esse contaminante, e fazer aquela degradação dentro do metabolismo deles, gerando CO2 e água para fazer o produto final. Então, eu coloquei a foto aqui, eu gosto de fazer a gesticulação antes de de mostrar a figura, mas aqui então nós temos a direção do escoamento aqui dessa pluma, então para onde que essa pluma tá indo. Eu vou, antes da pluma passar, faço a perfuração do poço de injeção, é um poço de injeção. A gente vai colocar o nutriente por aqui. Vamos adicionar aqui, os micro-organismos já vão estar prontos para receber essa pluma que está chegando. Quando ela chegar aqui, os micro-organismos vão fazer a remediação, vão fazer a biorremediação desse composto. E ao passar por essa região, a gente não detecta mais a toxicidade que nós encontrávamos dessa pluma no momento anterior. Qualquer coisa que vocês tenham de dúvida, por favor, vão mandando aí. Professora, Oi. Eu não entendi. Eu entendi, mas como é que eu vou saber aonde eu vou perfurar esse poço? Então, a gente vai ter uma quantidade de equipamentos para detecção de plumas de contaminação muito grandes. E, normalmente, essa detecção da pluma, ela precisa, primeiro, né, identificar a fonte, né, da onde que veio, o que aconteceu. Por exemplo, se era um posto de gasolina e o tanque do posto de gasolina lá acabou tendo uma fissura e começou o ponto inicial. Tendo uma noção de caminhamento, do tipo de solo, por exemplo, que eu tenho nessa região aqui, da porosidade desse solo, da saturação de líquidos nesse solo, eu consigo, se eu não tenho o equipamento, eu consigo calcular a velocidade de movimentação dessa pluma. Então, vamos imaginar que seja
gasolina que vazou, ou diesel que vazou de um poço de gasolina. Então, ele vai estar caminhando, né, tem uma associação entre líquido e solo aqui, e a gente consegue calcular, né, a lei de Darcy nos ajuda a fazer esse cálculo aqui de movimentação de líquidos pela porosidade do solo. Então, a gente consegue imaginar, ter uma noção de quando esse vazamento iniciou e quanto de caminhamento ele já pode ter. Se eu não sei quando começou o vazamento, aí é um problema um pouco maior. A gente vai precisar fazer a perfuração de poços para fazer a detecção. Então, eu vou ter que colocar uma amostra aqui, por exemplo, e ver, opa, aqui já tem, já sei que a direção de escoamento é para cá, fiz a perfuração de um poço aqui, amostrei, levei para o laboratório e vi que já tem contaminação, então eu vou colocar poços perfurados mais distantes, até que eu não detecte. E aqui eu saberia que era a direção, ele deveria estar passando por aqui. Se eu ainda não encontrei ele aqui, aqui é o momento em que eu vou fazer a perfuração de um poço de injeção de nutrientes ali. Então, ou por equipamentos para fazer a detecção da pluma, ou por cálculos, por modelagem matemática, a gente consegue fazer ter essa noção do caminhamento. Conseguiu? Entendi, professora. Obrigado. De nada. Por favor, podem me ir perguntando qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Então, esse é o processo de bioestimulação. Aí eu vou dar um exemplo para vocês, que eu comentei, né? Eu coloquei um exemplo em água aqui, para vocês também terem essa ideia, né? De biorremediação em outro ambiente. E não tem como eu não falar desse acidente. Eu falo dele em todas as minhas disciplinas, então desculpa se vocês já ouviram falar, mas ele é um marco muito importante para nós, que é o acidente com o petroleiro Exxon Valdez, que era um navio, então, petroleiro, que teve um derramamento que aconteceu em 1989, onde a gente teve um derramamento aí de 40 milhões de litros de petróleo bruto na região do Alasca. E por causa desse acidente aqui é que se teve uma atenção, né, em 1990, de que nós teríamos que criar uma legislação, né, que é chamada de Oil Pollution Act, que é um ato, né, ter uma ação, um plano de ação para o caso de derramamentos aqui com óleo, de poluição por óleo, e o que fazer, para a gente já ter um plano de ação e já saber o que fazer e como agir caso isso venha a acontecer. Então, a partir de 1990, isso não acontecia anteriormente, não acontecia na época do acidente do petroleiro aqui, do Exxon Valdez, mas por causa disso veio a acontecer, veio a ser criada essa legislação. Então, agora as companhias de petróleo são obrigadas a elaborar um plano de contingência para que a gente evite derrames futuros e caso venha acontecer, o que fazer tem que ser claro e rápido para ser executado ali. Então, as manchas aconteceram, houve uma mortalidade muito grande de espécies daquele ecossistema ali, né, daquela região toda. E uma das técnicas, então, que foi usada para conseguir fazer a contenção dessa pluma ali do petroleiro foi a adição de nutrientes, né, a bioestimulação. Então, foi feita a bioestimulação durante 40 dias e foi feito o acompanhamento desse processo. Então, o que foi adicionado? Os nutrientes específicos para aquele local. Então, a gente precisa saber qual é o micro-organismo que precisa estar ali para agir e o que ele precisa de nutrientes. Então, nesse caso, foi adicionado amônia e nitrato, respectivamente, 1 miligrama de amônia e 10 miligramas de nitrato por dia. E fosfatos também foram adicionados. Então, foi adicionada uma dosagem entre 0,1 e 0,5 miligramas por dia de fosfato. E aí, adicionando, né, isso na região adjacente dessa pluma aqui, a gente foi fazendo com que o material, né, do petroleiro aqui fosse sendo degradado, convertido a CO2 e água, e com que ao longo do tempo as coisas começassem a se resolver. Então, 1989 foi o ano em que o acidente aconteceu. Meu mouse sumiu, voltou. Foi o ano que o acidente aconteceu. Só lá em 1992 é que as técnicas, né, de bioestimulação realmente foram aplicadas, até que eles fizeram um plano e conseguiram fazer a execução, demorou. E aí, a partir daqui, até a gente ter um resultado de um ecossistema
mais ou menos reequilibrado e reestruturado, né? 2014 é a linha do tempo, e quando a linha do tempo para. Tem atualização dessa pesquisa já, mas aqui 2014 foi quando a gente começou a perceber. Então, pouco a pouco, tá? Lá só em 10 anos depois é que a gente começou a ver algumas espécies reaparecerem. E aí, a partir dessa espécie, significa, então, que a cadeia trófica de alimentação aqui foi sendo reestruturada ao longo desse tempo aqui. Então, algumas espécies ainda estão no limbo, estão aqui, né, que a gente ainda não conseguiu ter elas recuperadas, algumas espécies de grande porte, especialmente de topo de cadeia. Algumas com status ainda desconhecido, o que significa que já se encontrou o predador dela, por exemplo, mas ainda não se visualizou essas espécies em específico. Então, quando a gente coloca elas em status desconhecido, significa que a gente já verificou o predador, né, o topo de cadeia dela, mas ainda não visualizou ela ali. Mas se ele está aqui, é porque tem um indicativo de que essas espécies já podem estar presentes naquele ambiente. Então, foi um marco, tá? Eu estou colocando ele que foi num ambiente que não era o nosso foco, mas ele foi um marco, foi um acidente marco para o processo de biorremediação e para as técnicas de prever, né, planos de emergência aqui para quando acontece esse tipo de vazamento. Voltando para a técnica de biorremediação em solos, falando da bioaumentação, que também pode ser chamada de biomagnificação, o que significa que, nesse caso, não adianta somente dar nutrientes para aquela região e esperar que vai dar tudo certo. Nós precisamos intervir de uma maneira um pouquinho mais significativa. Então, a gente vai inocular, de fato, as populações que são capazes de degradar aquele poluente. Então, o objetivo de colocar o micro-organismo lá é acelerar o processo de biorremediação intrínseca naquele local em si. Então, o inoculante, o micro-organismo que eu vou inocular, eu vou colocar, né? Inocular significa que eu vou colocar eles lá. Então, ele pode ser daquela própria área que foi poluída. Então, ele já pode estar presente lá. Então, tem uma espécie que é capaz de degradar, só que está em baixo número populacional. Ou ainda pode ser feito aqui consórcios sintéticos, o que significa que nós vamos introduzir comunidades microbianas que foram feitas no laboratório e que vão ser transferidas para aquele local lá. Então, a gente vai inserir os micro-organismos. Se compra o micro-organismo e se insere o micro-organismo naquela região ali. Eles são feitos em laboratório. E aí, o que vai acontecer então, antes de eu fazer uma bioaumentação, o que nós temos lá é uma população A que é capaz de degradar, uma população B que não é capaz de degradar, e juntas elas formam uma população nativa, que é chamada também de população endógena. Se eu vou fazer o processo de bioaumentação, significa que eu já tinha uma população que era capaz de degradar, tinha uma população que era não capaz de degradar. Quando eu faço bioaumentação, eu estou inoculando mais daquela espécie capaz. Então, eu estou aumentando a população A. Então, esse C significa que eu inoculei. Então, a gente precisa ter noção de quanto foi inoculado naquela região ali. E aí, o total, né, dessa espécie aqui, A com o item C, é o mesmo micro-organismo, mas a gente tem uma quantidade maior naquela região. Nós aumentamos, aumentamos, colocamos mais micro-organismo ali capaz de fazer a degradação daquele composto. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade, tá? Pode mandar no chat também. Aí eu vou puxar mais um parênteses assim, ó. Depende da literatura consultada, tá? Mas eu não podia deixar passar a questão de falar aqui em fitorremediação. Por quê? A fitorremediação, dependendo da literatura que a gente pega ali, alguns colocam ela como dentro da técnica de biorremediação, alguns dizem que é uma técnica à parte, mas com o mesmo raciocínio. Então, a fitorremediação é o uso de plantas para fazer a descontaminação de solos poluídos. Então, ao invés de a gente colocar o micro-organismo sozinho, a gente coloca uma planta. E por que às vezes está associado com biorremediação e às vezes não está? Porque fitorremediação, quando eu coloco uma planta, a planta em si pode fazer o processo acontecer, ou a planta pode atrair também um micro-organismo que junto vai fazer o processo de degradação. Então, a planta mais o micro-organismo.
isso potencializa ainda mais o bom resultado que a gente pode ter naquela região. Então, normalmente, a técnica de fitorremediação, ela é usada quando a gente tem aqui metais pesados e poluentes orgânicos. Normalmente, mais ainda entregada para metais pesados. A técnica de fitorremediação, ela vai tentar reduzir, então, a toxicidade desses metais pesados aqui para níveis que sejam seguros para a saúde humana e também melhora aí na questão paisagística, no aspecto físico, já que eu estou usando plantas que podem harmonizar um pouquinho melhor com aquele ambiente. Então, a gente melhora a característica física, melhora a característica química do ambiente, porque também vai melhorar a ciclagem de nutrientes, vai ter perda de folhas, vai ter matéria orgânica que vai ser oriunda dessas plantas aí. Isso também ajuda no processo de ciclagem de nutrientes dessas áreas como um todo. Então, a fitorremediação também é uma aqui que eu tenho uma estrelinha, um apego muito grande, porque tem um ótimo resultado também. Aí também existem vários estudos científicos publicados quanto a espécies de plantas que podem ser utilizadas e para que elas vão ser melhores. Então, não basta simplesmente tacar um monte de vegetação naquela área e achar que isso é fitorremediação. A fitorremediação é uma escolha de espécies que, com certeza, vão conseguir fazer a degradação daquele contaminante. Não adianta eu inserir uma espécie vegetal que não degrada o contaminante esperando que eu vá fazer uma remediação daquela área degradada. E também não adianta eu inserir uma espécie que vai ser colocada lá e que vai acabar morrendo por causa do contaminante. Então, às vezes, ela não consegue se adaptar e a gente acaba perdendo aquela espécie vegetal. Então, algumas espécies específicas aqui, né, eu até coloquei a fonte para vocês poderem ter acesso depois. Nós temos espécies de plantas que lidam melhor com algum contaminante. Ela é indicada para fazer o tratamento de algum contaminante. Então, algumas aqui vão tratar especificamente do zinco, algumas do cobre, algumas do chumbo. E a gente precisa saber que espécie se dá bem em degradar aquele tipo de composto ali. Mas a gente vai, então, detectar a espécie e fazer o plantio daquelas espécies naquela região para acelerar esse processo. Não necessariamente eu preciso usar somente fitorremediação. Eu posso usar a planta e mais micro-organismo para melhorar ainda mais ou acelerar ainda mais aquele processo que está acontecendo naquele local ali. Aí vou dar um exemplo já de fitorremediação que é bem importante para nós e bem vantajoso também aqui. Então, nós temos aí os acidentes com as mineradoras, né, as barragens que estouraram. E em Brumadinho, né, a UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria, iniciou, né, foi eles que deram um pontapé inicial aí para se estimular que se usasse o processo de fitorremediação nas plantas para fazer a recuperação das áreas degradadas lá em Brumadinho. Então, coloquei o link aqui também, depois posso, inclusive, mandar no chat para vocês a reportagem, mas eles fizeram essa proposição lá em março de 2019, no começo do ano passado, logo assim, depois que o acidente estava ocorrido, já se começou a procurar técnicas possíveis aí para fazer a remediação da área degradada, já que os rejeitos da mineração contêm aí essas doses de metais normalmente associadas por causa do processo de extração do minério. Então, se propôs aí a utilização de fitorremediação, e aí tem uma imagem das espécies. O que é importante mostrar, eu coloquei a imagem para que a gente não idealize que tem que ser espécies de grande porte. Pelo contrário, muitas vezes as espécies de porte menor e que crescem mais rapidamente, que nascem mais rapidamente, têm um resultado melhor do que se a gente colocar espécies de grande porte que vão demorar para ter um crescimento saudável e, enfim, normalmente a gente usa espécies de pequeno, médio porte que tem aí uma aceleração um pouquinho maior aí do processo, então elas vão crescendo, vão metabolizando nas raízes, então elas vão absorvendo esses compostos. E aí depende da espécie. Um ponto importante também sobre a fitorremediação é que nós precisamos tomar um cuidado com o uso dessas espécies, o uso posterior. Por exemplo, para alimentação. Então, é possível que algumas delas acumulem no metabolismo, nas folhas, no caule,
alguns metais ou demorem para fazer a degradação, mas elas sequestram do solo. Então, a gente tem a lama, né, aquela lama de Brumadinho, por isso a indicação de aplicar a fitorremediação, aquela lama, depois que o volume de água ele começa a evaporar, ela fica com o metal pesado retido naquele solo, daí o solo vai ficando seco, é um solo bastante argiloso, e aí a gente tem a possibilidade, só tem que tomar um cuidado aí se metaboliza ou não metaboliza, para que não se tenha alimentação, né? Se for uma espécie capaz de ser usada para alimentação, que se tenha esse cuidado para analisar se elas estão armazenando nas folhas e caules ou não. Daí nós vamos falar de uma técnica ex situ. Então, todas as técnicas que eu falei para vocês de bioestimulação, bioaumentação e fitorremediação são técnicas que podem ser aplicadas in situ, no próprio local onde a contaminação aconteceu. E eu vou dar um exemplo, porque eu poderia falar para vocês durante dias aqui sobre técnicas de biorremediação in situ e ex situ. Mas uma das que eu não poderia deixar de falar para vocês é o land farming, tá? Que é uma técnica, então, ex situ, onde a gente tem a remoção, o transporte, né? A remoção e revolvimento do local contaminado. A gente pega esse material contaminado e leva para fazer o tratamento em outro local. Então, o land farming nada mais significa do que preparar um leito, né? Um leito preparado. Eu vou preparar um local que tenha os micro-organismos e que consiga fazer a degradação. Eu quero tirar esse solo contaminado de uma região e levar para esse leito que eu preparei, aonde os micro-organismos vão ser capazes de fazer essa degradação. Então, a gente vai incorporar doses de solo contaminado com doses de solo não contaminado que contenha micro-organismos capazes de fazer degradação. Então, a gente pode adicionar uma matéria orgânica, por exemplo, para aumentar aquela porosidade, a permeabilidade daquele solo não contaminado e aquele revolvimento. Então, acelerar o processo de descontaminação. Ou ainda, eu posso simplesmente despejar numa região onde eu fiz uma cama, né, um leito, onde os micro-organismos já estão ali, em condições fortalecidas e em doses, em quantidades suficientes para agilizar o processo acontecer. Então, eu tiro de um lugar, levo para outro que não está contaminado, revolvo, mexo e coloco os micro-organismos ou dou condições para esses micro-organismos e mantenho ali até que aquela composição, aquela compostagem aconteça e eu posso usar isso aqui, então, para compostos aí contendo BTX, benzeno, tolueno, etileno. Posso usar para hidrocarbonetos, para derivados de petróleo e em geral, tá? De uma maneira geral, onde a gente tenha compostos orgânicos aqui também. A técnica, apesar da gente precisar fazer o transporte desse material, ela ainda é considerada de baixo custo quando eu comparo com outras técnicas, especialmente as técnicas físico-químicas e as térmicas. A térmica é a mais cara de todas. Quando eu falo em técnicas de tratamento térmico, eu estou falando de incineração especialmente. E a incineração é um processo caro envolvido aí para fazer esse processo acontecer. Então, o land farming ainda tem uma questão de baixo custo envolvida, apesar de já aumentar um pouco o custo por ter necessidade de transportar. Sempre que houver transporte de material, vai encarecendo esse processo aqui. E a única desvantagem, assim, não exatamente uma desvantagem, mas uma observação que tem que ser feita antes de decidir fazer land farming, é que a técnica ela requer uma grande área, porque a gente não coloca camadas grossas, a gente coloca camadas relativamente finas ali, de até em torno de 30 centímetros de solo contaminado no solo não contaminado. Então, nós precisamos de uma grande área para espalhar todo esse material. Então, tem que ser uma área capaz de receber essa grande quantidade e que seja uma área grande, né? Uma área ampla. E outra questão é que demanda tempo, tá? Apesar de ser uma técnica de baixo custo, de ter um ótimo resultado, demanda um tempo, porque os micro-organismos vão começar a fazer aquela degradação e eles não estavam esperando aquela dosagem, porque eles estavam num solo não contaminado. Então, eles vão precisar começar a dar um start no metabolismo deles
para que eles consigam, então, de fato, impulsionar a degradação de acontecer. E aí vocês têm uma foto, né, de um exemplo onde a gente está com uma biorremediação por land farming de resíduos de refino de petróleo, ou seja, aquela borra que sobra do processo de refino ali. Então, ele está sendo espalhado ao longo desse terreno por um trator, então tem a hora do maquinário aqui também envolvida, né, tem o transporte e tem o maquinário que precisa, o trator que precisa fazer espalhar esse material todo aqui por uma região. Aqui já é uma região considerável, tá, de área demandada para fazer isso aqui, mas conforme a gente veja que vai ficando muito grossa essa camada, a gente precisa ampliar a área de espaço onde a técnica vai acontecer. Então, precisa de espaço para o land farming acontecer. Porém, já boto aqui de novo uma estrelinha de amor que eu tenho pela técnica de land farming, porque eu acho que vocês merecem, precisam conhecer a técnica e precisam saber propor ela um dia que vocês, né, estejam trabalhando na área, que precisem propor uma técnica de biorremediação ou de remediação de uma maneira geral. É uma técnica que tem um resultado muito bacana e que tem tido cada vez mais pesquisas envolvidas no assunto. Então, tem um bônus dela aqui de vocês conhecerem essa técnica. E, por favor, se eu posso pedir algo para vocês referente à palestra de hoje, proponham essas tecnologias que vocês estão vendo hoje quando vocês um dia vierem a trabalhar com isso. E não é muito difícil de trabalhar com isso, não. Então, eu já orientei vários trabalhos ou estágios finais onde os alunos tiveram contato com áreas com acidente de derramamento de petróleo, de óleo, de diesel. Então, não é incomum, tá? Durante o processo de estágio final de vocês, quando vocês estiverem trabalhando mais sozinhos e mais autônomos um pouco, né, governando essa profissão de vocês, é importante vocês terem ideias para propor, porque o normal é que todo mundo procure as tecnologias que já são mais difundidas, mais comuns, mais aplicadas. E quando vocês colocam uma proposição assim, pode demorar um tempo para aceitar, pode ser que dessa vez não vá ser implantada, mas fica lá, né, martelando de que tem uma outra opção além daquela que está sendo colocada nesse momento. Então, tenham aquela cartinha na manga de saber o que sugerir de repente. Olha, eu acho que dá para aplicar essa tecnologia e eu acho que ela poderia ter um bom resultado. Então, é mais nessa questão de vocês abrirem um pouquinho as possibilidades. E outras possibilidades de biorremediação e cito, que eu ainda posso citar, é o próprio processo de compostagem, tá? A própria compostagem, ela é um processo de biorremediação quando a gente insere misturada nessa compostagem pequenas doses de algum contaminante de alguma região. Então, é comum a gente fazer processo de compostagem, por exemplo, a gente pegar os dejetos suínos para inserir no processo de compostagem e gerar um composto. O dejeto suíno tem uma carga que não pode ser lançada, né, como um efluente qualquer. Então, ela pode ser utilizada no processo de compostagem. Ainda pode ser utilizados bioreatores, tá? Bioreatores têm um investimento inicial um pouco maior, mas a eficiência da técnica é muito boa, em torno até de 99% de redução da carga tóxica. Vou dar uma comparada entre todos eles daqui a pouquinho para vocês. E aí, para fazer um fechamento da biorremediação de solos, eu quero mostrar vantagens e desvantagens do processo, porque existem pontos muito positivos, mas ainda existem pontos que precisam ser melhorados, impulsionados e, né, assim, ajudar nesse impulsionamento das técnicas de biorremediação não serem mais utilizadas. Então, entre as vantagens, primeiro, né, que nós temos uma habilidade de alguns micro-organismos de conseguir fazer a biodegradação dessas substâncias que são consideradas, no momento, perigosas para aquele ambiente, do que simplesmente eu pegar aquele contaminante e transferir para um outro local. Então, pegar ele e jogar em outro lugar, remover ele daquela região ali. Então, o micro-organismo ele consegue tratar aquele contaminante, gerar algo que não tem carga tóxica e harmonizar, reequilibrar aquele ecossistema. Outra vantagem é que ele é eficiente quando a gente
está trabalhando em meios que são considerados homogêneos ou com uma textura mais arenosa. Quando eu falo no meio, eu estou falando no solo, na região, naquele solo em que ele está acontecendo. Então, se for um solo com uma característica mais homogênea, que não tenha muitas misturas, muitas composições, muitas porosidades diferentes, a gente melhora, potencializa o resultado da biorremediação daquele solo ali. Então, ele é mais eficiente quanto mais homogênea for aquela área, ou aquele meio onde a gente vai inserir o processo acontecer. Talvez a maior vantagem da biorremediação é aquela relacionada ao baixo custo. Então, quando a gente compara com outras técnicas de remediação, normalmente as de biorremediação estão no topo da lista de técnicas mais baratas, especialmente a de fitorremediação. Fitorremediação é uma dos itens ali mais baratos que a gente tem de técnicas para transformar algo degradado em não degradado. E especialmente aqui se forem compostos que são facilmente degradáveis. Quanto mais fácil for, mais barato vai ser e mais rápido vai ser também. A outra vantagem é a tecnologia da biorremediação, ela pode ser considerada como destrutiva, né? Dentro daquele contexto que eu falei para vocês. Destrutiva no sentido de que a gente transforma completamente algo que era tóxico para aquele ambiente em algo que é não tóxico, que é água e CO2. E a última não, né? Das principais vantagens aqui, é que eu vou falar para vocês, né? É que ela permite a gente conseguir atingir níveis de toxicidade, né? Totalmente aceitáveis para aquele solo. Então, ele destrói, né? Ou ele transforma totalmente a maior parte dos compostos biodisponíveis, dos compostos orgânicos, que por técnicas físico-químicas ou técnicas, teriam que ter um investimento massivo financeiro ali para conseguir surtir um resultado dessa transformação, desse nível de transformação que naturalmente a gente consegue ter pelo metabolismo dos micro-organismos envolvidos no processo de biorremediação. Então, micro-organismos conseguem fazer esse sequestro. Tem micro-organismo capaz de fazer essa transformação e capaz facilmente. Então, nós precisamos simplesmente diagnosticar quem são esses micro-organismos e quais as quantidades que nós precisamos deles naquela região, para que nós usemos uma técnica limpa, tranquila e que vai ter um resultado muito, muito, muito eficiente e satisfatório para aquela região ali. Porém, tudo são flores, né? Então, temos... Professora, Oi. Não sei se a professora viu no chat, fizeram uma pergunta. Eu não vi. Peraí que agora eu vou ver. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? De hotspots, assim, de pontos mais fortes, né? Onde tem aplicações. Já vou falar, acho que no próximo slide eu já trago alguns exemplos e cito alguns países para vocês, tá? Já vou colocar, Lucas. Então, só dando uma geral nas desvantagens aí do que não são flores na técnica de biorremediação. Então, primeiro, é a limitação da escala. Então, para áreas muito grandes, vai ficando muito difícil de aplicá-la in situ, né? A gente normalmente vai ter que alinhar a técnica de biorremediação com a técnica in situ, que é tentar remover, ou alinhar a biorremediação com outras técnicas de tratamento físico-químicas aí, ou térmicas, tá? Se tu quer algo rápido e para uma área muito grande, a biorremediação sozinha pode não dar um resultado esperado em curto prazo, tá? A gente precisa, às vezes, aliar mais de uma técnica para surtir um bom resultado. Outra desvantagem é que existe uma limitação da técnica de biorremediação aplicada em superfícies que sejam muito heterogêneas, o que significa que tenha composições de solo muito diferenciadas uma das outras, ou que, por exemplo, a camada superficial de solo seja muita matéria orgânica, logo vem uma camada muito arenosa, logo vem outra camada muito diferente, argilosa, e aí os micro-organismos não se adaptam muito bem com condições heterogêneas. Por que essa diferença de solos não é tão benéfica? Porque temos condições diferentes de umidade, de temperatura e de nutrientes diferentes para cada tipo de solo. Então, se numa camada é muita matéria orgânica e na outra é muita areia, muda completamente o contexto de pH, de temperatura, de umidade dessas duas camadas,
e os micro-organismos não se dão muito bem com essas diferenças, essas questões heterogêneas de uma camada para outra. Então, a gente pode ter uma falta de adaptabilidade desses micro-organismos nessas camadas muito heterogêneas. Outra possibilidade é que a gente pode ter a ocorrência de colmatação no meio poroso. O que é colmatação? Não sei se todos conhecem o termo, mas a colmatação é um crescimento, um desenvolvimento de biomassa. Então, vai ter matéria orgânica envolvida ali nesse processo, e a gente pode começar a entupir a porosidade do solo. E quando esse entupimento da porosidade acontece com essa biomassa, com essa matéria orgânica, pode gerar essa colmatação, que é esse odor que vai começar a iniciar por causa do processo ali. Então, tem muita matéria orgânica, tem entupimento da porosidade, falta oxigênio no processo para ele acontecer. Diminuindo o oxigênio, gera a colmatação, gera esse odor que acaba podendo ficar forte. Não é tão comum assim de acontecer, mas pode acontecer no processo. Então, é uma possibilidade de colmatação, que não é um processo desejado na biorremediação. Outra desvantagem é a inibição por compostos competidores. Às vezes, tem um elemento naquele contaminante que vai ser bem degradado, mas existe outro que não é bem degradado, então eles competem. Então, o micro-organismo está degradando, mas tem um outro composto aqui que não é bom para aquele metabolismo ali. Então, ele não consegue degradar da maneira mais potencial que ele poderia, por causa dessa competição entre contaminantes naquele ambiente. E, para mim, talvez a principal desvantagem da biorremediação, no meu ponto de vista, é essa última aqui, que é a possibilidade de formação de subprodutos tóxicos. Nós chamamos essa possibilidade de formação de subprodutos tóxicos de cometabolismo, o que significa que nós temos alguns micro-organismos que podem estar ali naquele ambiente fazendo a degradação, que vão converter aquele composto inicial em um segundo tipo de composto que ainda é tóxico. Então, nem todos eles vão converter direto na forma inicial para CO2 e água. Alguns deles vão fazer um estágio intermediário, um subproduto que ainda é tóxico. Então, nós vamos precisar de uma segunda classificação de micro-organismos naquela região que vai pegar esse intermediário e aí vai gerar um subproduto que não é tóxico ou que é menos tóxico. Isso pode acontecer mais de uma vez, tá? Então, o cometabolismo, que é essa última desvantagem, que o nome dessa última desvantagem é cometabolismo, é essa transformação intermediária do micro-organismo que ainda gera um composto tóxico. Pode, inclusive, acontecer de ser uma formação ainda mais tóxica, não é comum, tá? Mas pode acontecer um subproduto de igual toxicidade ou maior ainda do que a toxicidade inicial. Por isso é que tem que conhecer muito bem o tipo de micro-organismo que precisa estar naquela região ali para estimular, bioestimular ou bioaumentar aquela população específica para não gerar esse tipo de problema aqui de cometabolismo, tá? O cometabolismo é um processo indesejado ao longo da biorremediação. Aí, eu já vou dar aqui o exemplo para o Lucas, acho que é os últimos 5, acho que eu deixei com exemplos, tá? Eu coloquei aqui uma tabela relacionada à eficiência e tempo que leva para a técnica funcionar. Porque eu estou falando um monte de coisa aqui para vocês e eu não sei se vocês conseguem colocar assim na cabeça de vocês o quanto tempo levaria para uma técnica funcionar. Então, eu falei para vocês aí de diversas dessas técnicas aqui, tá? Esse é um trabalho bem bacana, bem completo, que eu também posso passar para vocês o link depois. E desse autor aqui tem vários outros ainda sobre remediação de solos muito eficientes. Então, aqui nós temos as técnicas que eu comentei com vocês na palestra hoje, o que ela é boa para tratar, qual é o contaminante que ela é boa para fazer a remediação, e aí o que tinha de concentração inicial, quanto de remoção aconteceu e quanto tempo levou, tá? Ele fez um compilado aqui de outros trabalhos que estudaram isso aqui. Então, biorremediação passiva, né? Vamos fazer agora um remember aqui da palestra toda. Biorremediação passiva é aquela que a gente vê que o micro-organismo está lá e deixa acontecer. Então, ela foi usada aqui para o petróleo.
E a eficiência de remoção, né, que a gente tinha dessa concentração inicial foi de 56%. Não é uma eficiência assim, nossa, que maravilha, chegamos no que nós queríamos. Pode ser melhor, tá? Mas como é biorremediação passiva, a gente só deixou o processo acontecer, não precisou intervir com nada, então ainda assim é uma boa porcentagem. Está fazendo remoção de 56% dessa taxa de contaminante de petróleo aqui. Para conseguir esse 56% de remoção, levou 480 dias. Então, foi um tempo bastante prolongado aqui, mais, né, de um ano aqui para conseguir essa remoção. Se nós usarmos, né, atrelar essa biorremediação passiva com outras técnicas, isso vai reduzindo o tempo, tá? Então, a bioaumentação colocada para resíduo petroquímico consegue chegar a 92% de remoção num tempo de 360 dias. Em torno de um ano, a gente tem 92% de contaminante tratado, né, de área tratada. Então, bioaumentação é colocar, né, bioaumentação, colocar o micro-organismo lá dentro. Só usando a bioestimulação, para esse mesmo resíduo petroquímico aqui, a gente chega a 90% de remoção do contaminante. Então, é muito parecido, tá? Bioestimular e bioaumentar, eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo naquela região. Aí sim vai estar muito mais potencializado. E também, né, as duas técnicas, elas levam aqui um tempo muito parecido, em torno de 360 dias. Aí eu comentei com vocês que a compostagem também pode ser usada, que é misturar o composto, o biocarboneto aqui, no processo de compostagem ali, chega a uma remoção de 70%, assim, também não é nada uau, mas dá um bom resultado. E o tempo que leva para isso acontecer é em torno de 150 dias, então a gente reduz o tempo para a ocorrência disso. O bioreator, eu comentei com vocês que é um equipamento, que é uma técnica um pouquinho mais custosa, então demora, investe um pouquinho mais de dinheiro. Mesmo resíduo petroquímico aqui, a eficiência de remoção chega a 99%, então ele é muito, muito, muito mais eficiente. E o tempo para isso acontecer é de 12 dias, então a gente investe um pouquinho mais de dinheiro, mas tem também ótimo resultado, tá? 99% de remoção em 12 dias é algo muito vantajoso. A fitorremediação, aqui foi empregada para pireno, e a eficiência dela foi de 85%, aqui é um comparativo, tá? 85% de remoção do pireno aqui dessa região, e levou 45 dias. Também não é nada assim monstruoso, 45 dias é um tempo muito bom de recuperação para uma área degradada. E a técnica do land farming, que é o leito preparado, ali onde a gente leva esse composto, né, de uma maneira ex situ para hidrocarbonetos. A eficiência de remoção aqui fica em torno de 55% e leva mais ou menos uns 60 dias para esse processo acontecer. Então, é mais para fazer um fechamento aqui de vocês associarem a técnica a quanto ela é eficiente, a quanto tempo ela demora. Então, as técnicas mais preferíveis aqui são essas que levariam aí no máximo alguns meses para fazer a remediação, porque quanto mais tempo o contaminante fica na região, mais impacto ambiental a gente está causando, mais mortalidade de algumas espécies a gente pode ter, espécies vegetais, espécies animais. Então, quanto mais rápido a técnica funcionar, melhor para nós. Mas ela pode estar associada com outras técnicas e deixar e levar um tempo mais prolongado, mas já reduz o custo de empregar, né, somente técnicas físico-químicas e técnicas. Aí vamos lá, Lucas, agora eu vou chegar, tá? Nos exemplos. Então, o Brasil realmente não é um país que já incentiva as técnicas de biorremediação de solos a serem muito utilizadas. Podemos começar por vocês a esse incentivo a melhorar. Então, por isso que eu peço para vocês, se ficar da palestra de hoje para vocês, que vocês podem incentivar, mostrar que existe a técnica para os empreendedores, para as empresas que vocês vão trabalhar, ou, enfim, né, para onde vocês forem no futuro, não sei para onde vocês vão, mas que vocês possam, pelo menos, incentivar o uso. Olha, a gente pode usar essa técnica físico-química, podemos investir nisso, mas existe uma outra técnica de biorremediação, que é assim, 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 e isso pode começar a melhorar o cenário. Então, o Brasil está caminhando, está melhorando, e cada vez mais a gente tem um investimento em pesquisas para melhorar, para promulgar melhor
a biorremediação no Brasil. Mas os países que mais usam hoje são o Canadá e os Estados Unidos ainda, tá? Eu trouxe exemplos de outros países, mostrei ali Brumadinho, no Brasil, que a gente tem esse incentivo inicial, mas são Canadá e Estados Unidos ainda os países que mais pioneiros e que mais utilizam, tá? Aí a gente tem outros exemplos, tá? Aqui em uma área na Índia, onde a gente teve uma contaminação por chorume, e após 30 dias do início da biorremediação, onde foi feito um processo de bioestimulação e bioaumentação, 30 dias depois, a gente já tem essa mudança de cenário, né, daqui para cá. Então, a gente já teve um bom resultado, já tem nascimento, inclusive, de vegetação nessa região aqui. Então, em 30 dias, deu para ter um bom resultado. Eu já vou falar quanto tempo demoraria um outro tipo de técnica, tá? Só para vocês terem uma referência aqui de, usando biorremediação, o que demoraria, tá? Aqui nós temos um outro exemplo na África, que foi uma área contaminada por óleo bruto. Então, para essa região aqui, foi entregada também a técnica de biorremediação, bioestimulação e bioaumentação, mas não sairia totalmente esse óleo aqui da superfície se não fosse removido para uma técnica ex-situ, tá? Então, teve remoção da parte principal, e aí, só um incentivo aqui a bioestimulação e bioaumentação, então 44 dias depois, saímos desse cenário para este cenário aqui. Então, tivemos que aliar várias técnicas de biorremediação, isso é extremamente positivo, isso aumenta o resultado, a eficiência de remoção e diminui o tempo em que isso pode acontecer, tá? 44 dias para a biorremediação é um tempo excelente, sim. E a gente tem uma outra maneira, né, de fazer aqui também, outro foco da biorremediação em solo, que é a biorremediação do urânio em áreas também de mineração, tá? Então, aqui já é uma outra maneira, é fungo que faz essa remoção aqui, fungos removem urânio das áreas contaminadas, é uma técnica que foi desenvolvida aqui, né? Eu gosto de mostrar o cenário internacional porque tem mais, mas também gosto de mostrar o que a gente tem no Brasil, tá? Então, nós temos essa técnica desenvolvida pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, de São Paulo, que é uma técnica usando fungos para fazer a biorremediação de áreas contaminadas com urânio. Que é uma técnica que eu costumo abordar em algumas disciplinas mais a fundo, tá? A gente não vai ter tempo para falar dela melhor. Mas ela tem um bom resultado e é uma técnica, uma descoberta aí de cientistas brasileiros, por isso, né, a necessidade de a gente investir na ciência para conseguir identificar o que a gente pode melhorar nesse tipo de técnica que é tão benéfica, tão positiva para fazer essa recuperação de áreas degradadas. Lucas, consegui responder a tua pergunta? Era mais isso mesmo? Perdemos o Lucas? Não. Beleza. E, por fim, não podia faltar, né, uma questão de comparativo de preço, né? Eu acho bem importante comparar a técnica de biorremediação com outras técnicas que não são utilizando micro-organismos, mas sim técnicas físico-químicas. Então, eu comentei, falei para vocês que eu ia comparar, né? Demora ali 30, 44 dias, 180 dias, 60 dias. Para mim, já é um tempo bom, sabe? Pensando que nós estamos usando uma técnica menos invasiva, menos impactante. Então, a biorremediação, nesse tempo, é excelente já. Só que quando eu comparo com técnicas físico-químicas, o que vai acontecer é que nós temos esse tempo reduzido ainda mais. Então, pode levar em torno de um dia, algumas horas, tá? Para acontecer aquela remediação ali. Então, até uma semana, dependendo da técnica, depende muito da técnica, mas pode ser bem mais rápido quando a gente usa outra, só que o investimento também é muito mais alto, tá? Então, balança, né? Tem que colocar na balança e ver o que é mais viável. E aí nós temos, então, esse comparativo de um trabalho também, tá? De um artigo científico, onde a gente comenta todas essas técnicas aqui, a gente vê elas na disciplina de proteção e recuperação ambiental. Tá? A biorremediação está aqui na segunda linha. E a gente fala em barreira hidráulica, escavação, bombeamento de tratamento, que é o pump and treat, que a gente fala
mais comumente, da extração de vapor, injeção de ar, todas essas técnicas a gente vê em disciplinas da engenharia ambiental. E assim, ó, comparando a fase de projeto, implantação e operação, que eu acho fantástico esse quadro aqui por ele comparar dessa maneira, porque são estágios diferentes, tá? É diferente a gente olhar o valor final e olhar o valor fase a fase, porque o empreendedor, né, que precisa tratar, precisa corrigir algum vazamento, por exemplo, ele vai olhar para o projeto e vai ver, bom, meu projeto de biorremediação custa os mesmos 15 mil que custam os 15 mil do bombeamento e tratamento. Aí ele vai pensar, não, então o preço é o mesmo. Mas quando a gente vai para a fase de implantação da técnica, é que a gente vê a diferença de preço. Então, é uma falsa impressão imaginar que o projeto de várias dessas técnicas aqui, custa os mesmos 15 mil iniciais. Mas quando a gente vai para a fase de implantação e operação, a gente tem a redução desses custos aqui. Então, não deixem as pessoas se assustarem pelo preço do projeto. O projeto vai ter que ser feito para qualquer técnica e muitas delas vão ter esse valor semelhante um ao outro, tá? Aí na fase de implantação, ao invés de a gente gastar aqui 40 mil, 120 mil, 250 mil, a gente vai ter um investimento aqui, nesse caso, em torno de 25 mil. Isso aqui é para a área desse projeto, tá? Que tinha sofrido uma degradação. E aí tem uma operação, né, um valor de operação associado aqui, que é uma campanha quadrimestral. Então, a cada 4 meses, talvez tenha que se investir esse montante aqui. Não necessariamente vai ter, depende do resultado que a gente já está coletando. Se já está atingindo o que tu precisa, tu nem precisa investir novamente esses 20 mil. Precisa ou não precisa, vai ter que ser sendo avaliado. Então, comparando aqui a implantação e a operação, os valores de operação de outras técnicas, a biorremediação está num patamar bem competitivo e bem aceitável para ter os bons resultados aqui. Das técnicas todas, as mais caras são sempre as tecnologias térmicas, incluindo aqui o preço de incineração. Tá? Então, aqui a gente gastaria 120 só no projeto, 120 mil no projeto, mais 250 mil na fase de implantação. E aí, a operação, se você está pagando um terceiro, não existiria gastos, tá? Mas, de uma maneira geral, dá para a gente comparar, né, o que acontece em termos de eficiência, tempo e investimento financeiro para técnicas de biorremediação de solos. O que eu gostaria de manter, de deixar para vocês é viável, é bacana aplicar biorremediação, tem um bom resultado, sim, e a gente, como engenheiro ambiental e ambientais e sanitaristas que vocês serão, é importante a gente tentar incentivar, promover a pesquisa relacionada à biorremediação de solos, biorremediação em geral, para que a gente tenha essa técnica cada vez mais difundida, mais implantada, mais clara, o que né, deve ser feito, como deve ser feito e aonde pode ser feito, porque pode ter um bom resultado, sim. Então, de uma maneira geral, espero que dê uma pinceladinha que vocês tenham conseguido entender o contexto geral de biorremediação e especialmente de biorremediação de solos. E eu quero que vocês sintam-se à vontade para questionar, para tirar qualquer dúvida, curiosidade, se vocês tiverem também, fiquem à vontade. Deixo meu contato caso vocês queiram mandar alguma coisa mais tarde, né, em particular, mas também fica aí o nosso contato aberto. E eu fico à disposição para vocês, então, agora. Agradeço por terem ficado, permanecido, estava aqui acompanhando, a gente ficou permanente aí do começo até o fim, entre 66 e 67 participantes. Fiquei muito feliz de poder estar compartilhando esse momento aqui com vocês. Então, eu me coloco à disposição aí, se vocês tiverem algum questionamento, alguma pergunta para ser feita. Muito feliz pela gratidão pelo momento aí com vocês. Pessoal, qualquer coisa podem colocar no chat ou aqui abrir o microfone também, sem problemas. Só reforçando para todo mundo que nós estamos retirando lista de presença no início e no fim das palestras. Então, se vocês tiverem qualquer problema com a internet, avisem a gente, que depois pode dar algum problema na formulação de certificados. Então, por favor, fiquem à vontade para as perguntas. Bom, fico feliz com os comentários no chat
Eu que agradeço vocês realmente e espero encontrá-los em breve aí em alguma disciplina. A gente manda contato, saudades das aulas presenciais. É muito boa mesmo a palestra, prof. Eu comentei ontem com o Vitor Padilha, ele deu uma palestra sobre estiagem, e eu comentei com ele no WhatsApp depois, né, mas, tipo, imaginando qual seria a sensação, tipo, de tu ser aluno, ir na semana acadêmica, e aí, anos depois, você voltar como palestrante, tipo, qual seria a sensação, sabe? Então, acho que tu também deve ter sentido mais ou menos isso, deve Não, sentir com certeza. isso. O Vitor era meu colega, para quem não sabe, a gente é da mesma turma. Então, eu imagino que a satisfação dele seja a mesma que eu estou tendo hoje, porque a gente se acompanhou, a gente também participou, especialmente das primeiras semanas acadêmicas. E, logicamente, naquela época a gente nem imaginava que hoje a gente poderia estar fazendo uma semana acadêmica virtual. E que bom que vocês mantiveram a semana mesmo com as dificuldades, né, os contratempos. E procurem, sabe? Sempre procurem, sempre se estimulem, se autoestimulem a sempre buscar novas opções, novos conteúdos. É muito importante. A semana acadêmica ela ajuda a gente a abrir a cabeça, né, para outros temas. Às vezes a gente gosta de um foco principal e na semana acadêmica a gente vê uma pinceladinha de várias coisas. Então é muito gratificante realmente pensar que eu estive na condição de ouvinte durante vários anos e que agora eu estou podendo retornar com vocês. Eu fico muito feliz pelo convite mesmo e sempre que precisarem estou à disposição. Imagina, prof, vai ter mais ex-alunos que vão dar palestra essa semana, vai ter Então, o Jackson. nada, vão me deixar orgulhosos aí por terem sido meus alunos e voltarem como palestrantes também. É orgulho duplo. Com certeza, prof. Parabéns, Vitor, já pela palestra, prof. A única dúvida com relação à palestra, prof, foi na questão do tipo de solo. Porque, se for um solo mais orgânico, ele não pode ter uma biorremediação mais natural, digamos assim, o próprio solo não pode se biorremediar dependendo da composição orgânica que ele tiver? Com certeza, que é aquela questão da biorremediação passiva que eu coloquei ali para vocês. Quanto mais matéria orgânica a gente tem, maior a tendência de a gente ter mais micro-organismos fazendo ciclagem de nutrientes, aproveitando daquelas folhas, dos restos vegetais e animais que estão ali. Então, a gente tem uma quantidade de micro-organismos maior naquela região. Então, se acontecer qualquer contaminação externa, né, por algum tipo de componente químico, é mais provável que a gente já tenha ali algum micro-organismo capaz de fazer essa metabolização, né, essa degradação. Então, o processo de biorremediação passiva é mais fácil acontecer. A gente precisa amostrar e ver que micro-organismos estão ali e se eles são capazes de degradar e manter aquela região ali da maneira que ela está para deixar o processo acontecer. Vai demorar um pouquinho mais, mas sozinha é possível acontecer, né? Então, a gente só fiscaliza, monitora e fica mostrando, tem que fazer monitoramento, coletar amostras e ver se está melhorando sim ou não. Se não, a gente vai incentivar, vai bioestimular, bioaumentar para melhorar esse tempo aí de retorno, mas sozinha sim é possível que a região passe por essa biorremediação passiva. Ah, tá. Então aí entra a importância da escolha da área do empreendimento também, né? Com certeza, né? E a região, às vezes, onde o lançamento acontece ou o vazamento acontece, às vezes está um pouco mais distante, mais retirada da área do empreendimento. Então, tem que escolher também a região aonde fazer os armazenamentos, os tanques de armazenamento, para que caso tenha alguma ruptura, algum vazamento, a gente tenha um conhecimento sobre para onde essa pluma vai caminhar. Tem que ter toda essa logística também, não é só pensar onde construir o prédio em si, mas aonde armazenar e como aconteceria o caminhamento da pluma de contaminação, caso tenha um vazamento. Entendi, prof. Obrigado. Nada. Mais alguém tiver alguma dúvida? Mais alguma pergunta, gente? Então, se não tiverem mais nenhuma pergunta, a gente pode encerrar a palestra por aqui. Então, eu vou pedir para ti ficar um tempinho a mais para a gente poder tirar a foto. Tá bom. Gente, muito obrigada a todos, tá, pela participação. Amanhã tem mais, não esqueçam, às 9h30 da manhã. Mas nós vamos lembrar para vocês, o link é o mesmo. E até amanhã, gente. Muito obrigada.
Galera, só lembrando de entrar na sala com o nome, com o seu nome verdadeiro para a gente poder fazer o certificado, tá bom? Senão a gente não consegue emitir o certificado, tá bom? Eu agradeço, se puderem.